Hoje nós vamos falar sobre a indignação. Nossa, esse ano foi o ano da indignação, né? Quanta gente indignada com as agressões, com a violência, o posicionamento de políticos, com tantas coisas, né, que a gente ouviu aí na mídia. Mas eu quero te convidar aqui para refletir sobre quanto é ruim a gente, às vezes, ficar apenas indignado. Sobre o olhar da constelação familiar. Quando a gente se coloca nessa posição de indignado, é como se a gente se colocasse contra o mal e a favor do bem. A gente se coloca a favor da justiça e contra a injustiça. A gente se coloca como se fôssemos o intermediário entre o agressor e a vítima, como se a gente pudesse impedir que algo maior acontecesse. E esse é um gesto de pouco amor. A gente pode lidar com essas coisas de forma mais amorosa. E o que será que o indignado ganha com isso, hein, gente? O indignado, se vocês forem observar, ele se coloca no lugar do advogado da vítima. É como se ele exigisse do agressor uma reparação. E a vítima não lhe deu esse direito de advogar em favor dela. E também o agressor não fez nada, às vezes, a você pessoalmente. E quando você se coloca como advogado da vítima, você tira o direito dela sobre as questões que ela precisa resolver. Então, ele tira o direito, o verdadeiro direito da vítima. Então, esse indignado, ele se coloca assim, no direito de fazer coisas más contra o agressor, como se nada fosse lhe acontecer. Ele não tem medo, então ele vai mesmo contra o agressor até as últimas possibilidades. Quando o indignado ele se coloca nesse lugar e ele acha que ele deve fazer coisas más para o agressor e sem medo de que algo aconteça a si, é como se ele estivesse lutando a favor do bem, como se as suas ações fossem boas ações. Se ele intimidasse a vítima a olhar para aquela questão sobre o mesmo ângulo que ele acredita que ele enxerga e que ele entende que aquilo é o correto para ele. Às vezes a vítima tem uma outra visão, é uma visão que para ela é o correto e é diferente daquele que se vê indignado. Às vezes a vítima nem quer fazer o que aquele indignado quer fazer e fica instigando a vítima a tomar providências que às vezes ela não quer tomar. Então, desta forma, qual é a melhor forma de eu olhar para as questões? É deixar com que as pessoas vejam na sua alma, dentro do seu ser, o que ela quer fazer com aquilo. O que é melhor para ela fazer com aquela situação. Eu não estou falando assim de uma mulher ser agredida e você ficar indignada e ela não denunciar o agressor. Não estou falando disso, né? Eu estou falando sim que a gente deve encorajar, empoderar uma mulher a tomar por si uma atitude. Porque se ela toma uma atitude, né, sem o desejo de tomar, porque ela sabe que muitas vezes fazer aquilo tem uma consequência maior para ela tem medo de fazer aquilo, mas ela faz porque o indignado, né, acha que ela precisa fazer justiça, isso não vai dar certo. Então, porque a gente vê muitas mulheres denunciarem, né, mas a gente percebe que a justiça do local onde ela mora não dá conta daquela denúncia e ela fica sem proteção alguma, e que muitas vezes era melhor mesmo ela agir de uma outra forma, dando uma outra forma de limite ao agressor, não necessariamente denunciando ele, mas acabando mesmo com as agressões, se dando limite e dando limite ao próximo. Existem outras formas também de dar limite. Então, precisa se ponderar aquela situação que o sujeito, a vítima, vivencia e só ele sabe. Então, é preciso pensar de que lugar você quer se colocar diante de um agressor e de uma vítima. Será que mesmo o indignado está preocupado com a vítima? Ou ele está querendo atender às suas demandas pessoais? Então é muito importante a gente refletir de que lugar a gente se coloca. No lugar de juiz? Então, pense sobre isso, tá bem? A frase que diz: nós estamos realmente liberados do mal quando serenamente podemos deixá-lo ir. Tá bem? Um beijo para você.